Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é mais uma vez o Cadu, você está no canal Eletrônica de Brinquedo e como sempre você é muito bem-vindo aqui. Nos últimos vídeos a gente falou um pouco sobre como a gente poderia usar fontes para carregar nossas baterias. Embora as fontes não são projetadas para carregar a bateria, a gente viu nos últimos vídeos como que a gente pode fazer isso, certo? Se você ainda não viu, dá uma conferida aí nos vídeos sugeridos. Mas a pergunta que não quer calar é: qual o problema que pode surgir de eu tentar usar uma fonte para carregar a bateria? Já que as fontes não são projetadas para carregar a bateria, que tipo de problema pode surgir e como que eu posso resolver esse problema se eu quiser usar a minha fonte para carregar a bateria pessoal, mesmo assim? O que acontece é o seguinte: as fontes não foram projetadas para carregar a bateria, como nós já falamos. Então, algumas delas a gente observa, a prática tem demonstrado que a gente pode conectar direto na bateria quando a gente faz o arranjo de tensão, né? Por exemplo, a bateria de 12 volts, a gente arranja as fontes de forma que dê 15, 16 volts, né? No caso de fontes de celular, e consegue carregar a bateria. Algumas fontes aceitam bem esse processo. Já outras, como por exemplo uma fonte de notebook de 2 amperes, 3 amperes, ela não suporta muito bem. Então algumas fontes podem não suportar muito bem, pode forçar a fonte ou até estragar a fonte ou a bateria, dependendo de como você for usar. Outras fontes já vão funcionar perfeitamente bem ligando direto na bateria. Então o que nós queremos saber: como que eu vou descobrir se a minha fonte serve para carregar a bateria ou se ela não serve? Então nós vamos ver alguns aspectos que vai ajudar você a perceber se a sua fonte dá para ligar direto na bateria ou não. E se não der, por exemplo, no caso de uma fonte de notebook, o que você pode fazer para mesmo assim usar ela para carregar a bateria? Então aqui eu estou usando uma fonte, estou carregando essa bateria de 14 amperes e estou usando esse multímetro aqui na escala de medir corrente contínua para testar a bateria. Se você não sabe como faz o teste na bateria, como faz a leitura da tensão da bateria, veja nos vídeos sugeridos aí. Mas quais são os passos que nós vamos observar aqui, ó? Peguei uma fonte, então o primeiro aspecto que nós vamos precisar considerar para ver se a nossa fonte serve ou não: a tensão da fonte, ok? Então vamos lá. Primeiro eu vou ver aqui a tensão dessa fonte. Vamos ver no multímetro aqui. Ó, agora eu estou só fazendo a leitura da fonte. A fonte tem 16 volts, ok? Eu não vou virar a fonte aqui para vocês verem, porque vai bagunçar tudo o nosso teste. Então a fonte é de 16 volts por 600 miliamperes. Para carregar uma bateria de 12 volts, essa tensão está apropriada. Então o primeiro aspecto, ver se a tensão é compatível, certo? Beleza. Segundo aspecto importante que a gente quer observar: quando a gente coloca na bateria a fonte, ó, vamos deixar a bateria só, ó a tensão da bateria. Ela fica em 12, ela está em 14 agora porque estava carregando, certo? Mas o segundo aspecto é: quando eu coloco para carregar a bateria, será que a tensão da bateria junto com a fonte, né, a leitura na bateria, será que vai lá para 15, 16 volts? Então se passar de 15, já tem coisa errada. A fonte está muito forte para a sua bateria. A nossa chegou, ó, já faz tempo que está carregando, por isso que está em 14.6. Está subindo devagar, então pode deixar carregando. Quer dizer que está compatível, está certo. Entendeu? Primeiro aspecto, então, a fonte é compatível com a tensão da bateria? Beleza, passou no primeiro aspecto. Segundo, quando coloco para carregar, sobe direto e passa de 15, 16 volts? Não subiu, então passou no segundo aspecto. Agora o terceiro aspecto importante, para a gente saber se a fonte é compatível ou não: aquecimento na fonte. Bom, vocês não vão poder ver a temperatura da fonte aí, mas a fonte está morna. É uma temperatura normal de uma fonte que está trabalhando, então não está tendo superaquecimento, nem nenhum tipo de barulho. Por último, pessoal, o quarto aspecto importante é observar se está carregando, né? Então a gente colocou a bateria para carregar, viu que a tensão não passou de 15, né? Essa bateria já estava carregando, por isso que chegou em 14, mas o certo é que ela ficasse por volta de 13,5 volts a 14 e carregando aos poucos. Então aqui a gente observa que está carregando devagar, então a fonte está funcionando.
Não temos um aquecimento excessivo, ok? Um aquecimento normal de uma fonte trabalhando. Então isso quer dizer que a nossa fonte serve para carregar a nossa bateria. Ok? Então essa minha fonte de 16 volts eu posso ligar ela direto na bateria. Inclusive, ó, se você olhar aqui, eu nem mesmo cortei o terminal da fonte. Tá bom? Eu peguei um fio desencapado, pus lá dentro, que é o positivo. Identifiquei com o multímetro, claro, né? E do lado de fora, que é o negativo, eu coloquei lá. Então nem precisei cortar a bateria. Então essa fonte serve para carregar a bateria. Ok? Fontes de celular e de roteador, que são de menos de 1 ampere, todas que eu testei funcionou muito bem. Então eu ligo em série para ter 15, 16, 17 volts na saída, até 18. Coloco na bateria para carregar. Já deixei isso aqui por horas e horas e horas carregando baterias pequenas e até bateria de carro e bateria estacionária, como vocês viram no último vídeo. E as fontes têm um aquecimento mínimo e não estragaram. Pode ser que é por causa do fio que é comprido, que forma como se fosse uma resistência, né? Um resistor, uma resistência. Pode ser que a fonte é projetada de uma forma diferente. Eu não sei exatamente o motivo, mas ela funciona muito bem. E que dizer de fonte de notebook? Embora algumas pessoas falam que liga direto na bateria, pode até ser que funcione por emergência ou pode ser que funcione com algumas fontes, mas não com todas, pessoal. Porque ela é projetada para segurar a tensão em 19, 20 volts e manter isso. Ela põe 3, 4 amperes ali, 2 amperes e meio. Então a gente vai forçar a fonte se a gente ligar ela direto, ok? Então por isso que fonte com mais de 18 volts eu não recomendo a gente usar direto. Embora pode ser até que você já fez e deu certo. Vai variar de fonte para fonte. Mas se você tentar e ver que existe aquecimento na fonte, ou mesmo que não é uma fonte de notebook, é uma outra fonte de 15 volts por 2 amperes, 3 amperes, 16 volts, se você coloca lá, você vê que a bateria não está carregando ou que a fonte esquenta demais, o que você pode fazer? Então, pessoal, se a gente vai usar uma fonte de notebook ou uma fonte de 20, de 24 volts, ou uma fonte que a gente foi usar para carregar a bateria e ela esquentou a fonte, que a gente desconfia que vai estragar, o que a gente faz? A gente usa recursos. A gente pode usar uma lâmpada, né? Como tem no meu vídeo aí. Fonte de notebook para carregar a bateria de carro, a gente usa uma lâmpada de 20 watts. Ok? Se você não sabe como fazer, eu não vou explicar agora em detalhes, mas vê no vídeo sugerido aí como carregar a bateria de carro com fonte de notebook. Mas é basicamente você colocar uma lâmpada entre o meio do caminho aqui, entre um dos fios e a bateria. Então você colocando a lâmpada no meio do caminho, a lâmpada vai servir como uma resistência e não vai deixar passar a energia direto da fonte para a bateria. Ela vai segurar um pouco a energia e não vai forçar a sua fonte e vai carregar muito bem a bateria, certo? Esse aqui, ó, é uma lâmpada que está do mesmo jeito. Só está ligado um lado da lâmpada aqui e o outro aqui. Então a gente liga, por exemplo, aqui na bateria, ó, o positivo da fonte de um lado da lâmpada, aí a saída da lâmpada vai para o positivo da bateria e o outro lado, o negativo, vai lá no negativo. E desse jeito vai carregar a bateria, certo? Outro recurso que também é muito fácil de arrumar, ó, uma resistência de chuveiro. Então você coloca uma resistência de chuveiro em um dos fios antes de ir para a bateria, da mesma forma, tá certo? Igual a lâmpada. Por exemplo, no positivo da fonte, indo para o positivo da bateria, e o negativo da fonte direto na bateria. E você vai ver que vai carregar. Inclusive usando a resistência, dá até para você ajustar a corrente, a amperagem que você vai usar para carregar a bateria, certo? Eu vou mostrar rapidinho aqui uma coisa que é muito recomendado para você fazer se você ainda não fez. Se você gosta de carregar a bateria, é um resistor shunt. Para que serve isso aqui? Para medir a corrente de carga da bateria, para medir quantos amperes de carga você está pondo na bateria. É muito legal, é um pedaço de fio. Se você não sabe como fazer, olha aí nos vídeos sugeridos também. Lá no outro canal tem como você faz um resistor shunt. E aí nós vamos usar ele agora e você vai ver como que dá para medir a corrente de carga da bateria e até ajustar a corrente de carga se você usar uma resistência de chuveiro. Vamos lá? Vamos lá então, você tentou carregar a sua bateria com a fonte, seja de notebook ou outra, mas ela esquentou, ok? Ou as suas fontes que você ligou em série esquentaram.
Então você vai usar um recurso. No caso aqui poderia ser a lâmpada, certo? Que eu já falei, mas agora vamos usar a resistência de chuveiro, certo? De sucata. Então o que está acontecendo aqui? Só para você entender, a fonte de notebook tá ligada. Isso aqui, esse pino aqui está cortado, ó. A fonte está ligada na tomada, certo? Aí ela vem aqui o fio da fonte, ó. O positivo está ligado direto na resistência e eu vou ligar a resistência na bateria através dessa garra de jacaré. O negativo da fonte está preso aqui na garra, só está passando pelo resistor shunt, que é o fio, e vai para o negativo da bateria, certo? Então eu estou ligando a fonte na bateria através da resistência. E esse resistor só para fazer a leitura da corrente de carga, ok? Então se você quiser saber mais sobre o shunt, olha aí na descrição do vídeo, nos vídeos sugeridos, aliás. Agora sim eu vou então conectar, o negativo já está conectado, né? Aqui através do shunt, e agora eu vou ligar através da resistência. Vamos ver o que vai acontecer? Nossa bateria agora está em 13.3 e está zero de corrente, 0 de amperes. Então a gente vê a tensão subindo. Esse aqui, ó, é a corrente em amperes. Na escala de milivolts, através do resistor shunt, então nós temos 330 miliamperes mais ou menos carregando a bateria. Então nós estamos usando uma fonte de 20 volts e estamos carregando uma bateria de 13 volts, que estava em 13 volts, né? Com 300 miliamperes, porque eu estou usando o resistor todo, a resistência toda. Agora vamos diminuir a corrente de carga um pouco. E vamos pegar na metade aqui da resistência. E a gente vê que agora a gente está carregando a bateria com 500 miliamperes. Tá certo? Carregando um pouquinho mais rápido. Então, uma fonte podia ser até de 24 volts. Através da resistência a gente faz o ajuste. E dessa forma jamais vai aquecer a fonte. Aqui nós temos o aquecimento da resistência, tá? 500 miliamperes aquece um pouco. Mas vamos aumentar um pouquinho a corrente. Bom, vamos ligar direto na fonte para ver o que acontece. Olha, a gente vê como a fonte ela não funciona, ó. A fonte tem uma proteção, ela desliga, tá vendo? Então direto não dá com essa fonte. Agora então eu vou pegar mais no meio aqui, ó. E a gente vê que agora nós estamos carregando com 800 miliamperes, ok? Então não dá para carregar direto, mas se a gente usar uma resistência, a gente pode usar a nossa fonte. Então nós temos lá duas fontes de 10 volts de 5 amperes. A gente pode usar as duas fontes em série e fazer o ajuste aqui com a resistência, ok? Agora um aquecimento um pouquinho maior aqui. Vamos aumentar um pouquinho a corrente aqui de carga. Pegando mais para cá, ó, 1,5 ampere de corrente de carga, tá vendo? E assim a gente faz o ajuste que a gente quer e usa praticamente a fonte, qualquer fonte, né? Desde que a gente faça o arranjo correto, de acordo com os últimos vídeos lá, ligando as fontes em série e tal. E a gente não vai correr perigo algum de estragar a nossa fonte de notebook. Ou seja, usando esse recurso da resistência, a gente pode usar qualquer fonte aí sem problema. Mesmo aquela fonte que estava querendo aquecer, se você usar a lâmpada, mesmo que a fonte era de 16 volts e você usar uma lâmpada em série no meio do caminho, provavelmente você vai ter sucesso para carregar a sua bateria e aí você vai resolver o problema de aquecimento da sua fonte, tá certo? Espero que esse vídeo seja de ajuda. Se você gostou, dá um like. Se você não entendeu, se você não gostou, se você tem outra ideia, outra opinião, deixa nos comentários aí, tá certo? Obrigado por você ter assistido esse vídeo, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!